Querido Pai Senhor, nós te agradecemos muito que o Senhor tem nos acompanhado até esse momento aqui no acampamento. Queremos entender como Lucas 21 ilustra a nossa história hoje. Pedimos que o Senhor nos dê a presença do seu Santo Espírito, que você possa tirar todo tipo de distração das nossas mentes agora, que o Senhor possa encher e preencher esses assentos vazios com anjos que desceram do céu, que podemos respirar a atmosfera do céu. Pedimos que esses anjos tenham a permissão de tirar qualquer distração que possa ter na nossa mente. Pedimos que o Senhor possa derramar chuva serôdia sobre nós. Que você possa controlar ou ganhar os pensamentos humanos. Que você possa falar nos nossos corações e mentes. Numa maneira que cada vez mais mudar a nossa forma da sua forma. No nome de Jesus. Amém. Let me just get my sweater here out. Segura pra mim aqui. Só um pouquinho, Cristiano. Tá quente. Todos os profetas estão falando sobre o fim dos tempos. Eles estão de acordo com cada um. Todos os movimentos de reforma vão ser repetidos na nossa história. A primeira movimento que ilustra a nossa história é a história dos Milleritas. Porque Deus ilustra o fim desde o começo. Nós somos o começo do Adventista. We are the end. Nós somos o fim dos Adventismos. E os Milleritas são o começo. Esses são os princípios que eu tentei desenvolver nessa semana. Ok? Ok, nós vamos trocar de lugar. Nós vamos começar com Lucas capítulo 21, versículo 5 ao 7, que diz o seguinte: E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 7. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? 5 to 7. A gente não teve nenhum momento para discutir sobre sinais. O povo de Deus sempre está confrontado pelos sinais. Ou eles aceitam os sinais, ou rejeitam os sinais. E aqui nós vemos os discípulos perguntando para Jesus quais são os sinais no fim dos tempos. E Deus vai levar eles numa viagem, numa história que vai começar com a destruição de Jerusalém. Um período de 1260 anos da supremacia papal. E no fim do mundo. Ellen White é clara sobre isso. Essa profecia que está em Mateus, Marcos, Lucas. A Ellen White nos diz que ela não vai usar a expressão que eu vou usar, que isso é uma aplicação tripla de profecia. A Jerusalém foi pisada e destruída no ano 70 depois de Cristo. Mas Apocalipse 11, 2 e 3 fala que a cidade santa foi pisada por 1260 anos. Ambas histórias estão identificando a destruição de Jerusalém, que Ellen White também diz que representa o fim do mundo.
application of É uma prophecy. aplicação tripla de profecia. So as Jesus is describing this progressive history, Quando Jesus está descrevendo essa história progressiva, we're not going to go over all of it. ok? Não vamos ler tudo. He's leading them progressively down through his illustration. Ele está conduzindo eles através da ilustração que ele está mostrando. And then in verse 24 he says this. E no verso 24 ele fala isso. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Now, this is the verse that the pioneers Esse é o versículo que os pioneiros usaram to identify the times of the Gentiles. para identificar o tempo dos gentios. This is a time of the Gentiles Isso é um tempo dos gentios, because ancient Israel was scattered to the Gentiles. porque o Israel antigo foi espalhado pelos gentios. This was the time of the Gentiles Isso foi também o tempo dos gentios, because Judah was scattered. porque Judá foi espalhada. So the pioneers Então os understood pioneiros entenderam that verse 24 que o versículo 24 de Lucas 21 says times in se the diz plural. tempos no plural, It doesn't say the time of the Gentiles. não fala o tempo do gentio, It says the times of the mas fala os tempos do gentio. Jerusalem would be trodden underfoot Jerusalém seria pisada pelos gentios until the times of the Gentiles is fulfilled. até que os tempos dos gentios se completem. And Daniel 8:13 says, Daniel 8,13 diz: how long shall be the vision quanto tempo será a visão concerning the daily sacrifice com respeito ao sacrifício ou o sacrifício contínuo and the transgression of desolation, e a transgressão da desolação, to give both the sanctuary and the host para dar para o santuário e o exército to be trodden underfoot. para serem pisados pelo pé. Eu vou ler de novo aqui. Let me just read that again em português, de acordo com o que está aqui. A pergunta dele: depois ouvi um santo que falava, outro santo que dizia aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Daniel 8:13 is connecting with Luke 21:24. Daniel 8,13 está conectando com Lucas 21, versículo 24. Jerusalem's going to be trodden underfoot Jerusalém vai ser pisada sobre o pé until the times of the Gentiles. até que o tempo dos gentios se passe. Also with that, we don't need to look at it, Ó, também outra coisa que a gente não precisa olhar, but in your notes, mas nas suas notas, put Revelation 11, põe Apocalipse 11, verse 2 and 3. versículo 2 e 3. I'm not trying to teach the 25. Eu não estou tentando ensinar o I'm 25-20. trying to take you to the point. Eu quero levar você no ponto da história, em Lucas 24, Lucas 21, That the pioneers understood que os pioneiros entenderam as the conclusion of the times of the Gentiles. que na conclusão do tempo dos gentios, Verse 24 takes us to this history. o verso 24 leva a gente nessa história entre 1798 e 1844. 1798, 1844. 1798 e 1844. Verse 25, Verso 25, Jesus talks about a manifestation in the heavens. Jesus fala de manifestação nos céus, que diz o seguinte: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. 25. Yes. Now, this is an easy one to see. Isso aqui é fácil. É fácil de você ver em 1833. The disciples are asking, what's the sign of the end of the world? Os discípulos estão perguntando qual é o sinal no fim dos tempos. Jesus leads them to this history. Jesus leva ele para essa história He points to the falling of the stars. e levou ele para quando a queda das estrelas. And I had to pull these notes together kind of early this morning. E eu tive que preparar essas notas hoje de manhã. So now that I'm looking at them, Agora que eu estou olhando nelas, I realize I left out a nice little quote for you. eu esqueci que eu deixei uma citação muito boa. Because right here, Porque naquele ponto, Uriah Smith will tell you Uriah Smith vai dizer that in 1838, que em 1838 the nations were being distressed as nações estavam em angústia, in em fulfillment distress, of verse 25. em cumprimento do versículo 25. And what was distressing the nations in 1838 O que estava estressando as nações de 1838 was Islam. foi o islamismo. Islam had been a power in the world O islamismo era um poder no mundo for
for almost 400 years. por quase 400 anos. But in this history, it became the weak man of the East. Mas naquela história de 1838 se transformou num homem débil do Oriente. It was no longer strong. Não era mais forte. But there was another Islamic country Mas tinha outro país islâmico that wanted to be identified as the leader of the Islamic, que queria ser identificado como o líder do poder islâmico. and that country was Egypt. Aquele país se chamava Egito. The Ottoman Empire was in Turkey, O Império Otomano estava localizado na Turquia and the Egyptians wanted to take the throne of the Islamic e os Empire. egípcios queriam tomar o trono do poder islâmico do Império Otomano. So they attacked the Turks, Então eles atacaram os turcos. capture their navy, Eles capturaram os navios, bring the Turkish navy back to Egypt. trouxeram seus navios de volta para o Egito. They formed an alliance. Eles fizeram uma aliança. They formed an alliance with a new Islamic religion Eles formaram uma aliança com uma nova religião islâmica that was just coming into Islamic que já estava começando a entrar na cultura, na história islâmica, in Egypt, no Egito, or in Saudi Arabia. na Arábia do Sul. Arábia do Sul. Egyptians were Islamic. Os egípcios já eram islâmicos. Saudi Arabia was Islamic. A Arábia do Sul era, desculpa, a Arábia Saudita eram islâmicos também. Egypt had the money. O Egito tinha o dinheiro. Now it had the Ottoman Navy, Agora eles tinham a marinha do Império Otomano, but it didn't have the foot soldier. mas não tinha os soldados. It needed men. Precisava de soldados, de homens. So it formed an alliance with this new Islamic cult in Saudi Arabia. Então fizeram uma aliança com esse novo culto islâmico que tinha na Arábia Saudita. And the name of that cult escapes me. Wahhabinismo. Is that Wahhabinism? It was the Wahhabis. Foram os Wahhabinismo? Juarez? Não? You know who the Wahhabis are? Você sabe quem são esses Wahhabis? You know that, don't you? Não, é Wahhab, The é com H. Wahhabis formed an alliance with Egypt. Os Wahhabis, eles formaram uma aliança com o Egito. They're going to supply the men. Eles vão dar os homens, né, os soldados para lutar. Now, this was the distress of nations, according to Uriah Smith. De acordo com Uriah Smith, isso significava a angústia das nações, Because the Europeans, porque os europeus they just about got over 400 years simplesmente tinham terminado quase 400 anos of the Ottomans trying to take control of Europe. dos otomanos tentando controlar toda a Europa. And now, E the agora? Ottoman Empire is almost powerless, E agora o Império Otomano está quase sem poder nenhum. and the Egyptians want to try starting it all over again. E os egípcios estavam querendo começar tudo de novo. So the four great European powers, Então as 4 nações da Europa, they're distressed. eles estão estressados. There was a time when I was in London. Teve um tempo que eu estava em Londres. I purposely went there for 2 days Eu fui a propósito, né, por 2 dias to do research in the library, para fazer a investigação nas bibliotecas, to find history on August 11th, 1840. para encontrar a história de dia 11 de agosto de 1840. And I didn't know that in England Eu não sabia que na Inglaterra they have a holiday that we don't have in the United States. eles têm um feriado que não tem nos Estados Unidos, It's called a bank holiday. que se chama o feriado bancário. Every so often they just close down everything. De vez em quando eles fecham os bancos. So I only Feriado. had one day. Então só tinha um dia só. And if Você está querendo dizer que os muçulmanos, esse nome que você falou aí, Mohammed, Não é Mohammed, é do Wahhabinism. Wahhabism, Could you spell that one? aqui não sabe o que é isso não. O que ele falou, dentro da Saudi Arabia, existia uma facção do islamismo, que se chamava Wahhabinismo. E essa foi a facção que ia dar os soldados para se juntar ao Egito para poder atacar o Império Otomano. most of us know today Muitos de nós sabemos hoje, there's two primary sects Tem- in Islam. tem duas seitas no islamismo. The Sunni and the Os suditas, sunitas, and what's the other one? xiitas. Yeah, but there are other little sects. Tem outras seitas menores. But in this history, the sect that was just beginning Mas naquela história, a seita que estava começando was called Wahhabism. era chamada Wahhabismo. Anyway, when I was in London, Quando eu estava em Londres,
what I discovered O que eu descobri is that in this history, que nessa história, if they were going to write about what happened in August of 1840, que se eles tivessem que escrever o que aconteceu em 11 de agosto de 1840, it wasn't going to appear till like September, October, November. não ia demorar para aparecer até setembro, outubro, novembro. It took a couple months for the Dem- news to come from Demorou around uns the world. 2 meses para notícias, né, chegar até lá. So I never did find exactly what I was looking for. Então, nunca consegui achar o que eu estava procurando. But this was the distress of nations. Mas isso foi o estresse das nações. And the reason that I'm pointing out the Wahhabism connection, A razão que eu estou combinando ou conectando esse wahhabinismo com isso, the sect of Islam that Osama bin Laden comes from is Wahhabism. porque a seita no qual Osama Bin Laden é descendente é do wahhabinismo. And there's a check put on them E in foi- 1840 E foi uma restrição colocada neles em 1840, in fulfillment of the time prophecy of Revelation 9. em cumprimento da profecia de Apocalipse 9. But I don't want to get into that right now. Mas eu não quero chegar lá nisso agora. What I'm saying O is, que eu estou dizendo é, the disciples asked Jesus, what's the sign of the end of the world? os discípulos perguntaram a Jesus quais são os sinais do fim do And he mundo. marches down through history, Ele começa a levar eles na história. isolates this history, 1798 to 1844, Ele marca esses dois períodos, que 1798 e 1844. by identifying the times of the Gentiles. Aí, da forma que ele fez isso, foi identificando o tempo dos gentios, que entre 1798 e 1844. Then he references the manifestation in the sun and the moon and the falling of the stars. Daí ele começa a falar a manifestação do sol, das estrelas, né, a queda das estrelas. And Uriah Smith tells us the distress of nations. Uriah Smith descreve que as nações estavam em angústia, que foi em 1838. If you have a Pioneer CD-ROM Se você tem um CD dos pioneiros, and you search Uriah Smith's writing, e se você for buscar os escritos de Uriah Smith, you type in 1838, it'll pull that. você põe 1838 e você vai encontrar essa citação. Okay. After he gives them this history, Depois que ele dá para ele essa história, in verse 26, versículo 26, he says the powers of heaven are going to be shaken. os 26, you want me to read everything there? No, just O poder da terra vai ser abalados, the powers of heaven will be shaken. as virtudes do céu serão abalados. Is that what it says in the Portuguese? Em português says virtudes, power, says virtues, the virtues of the heavens. It's the powers of the heaven. So o que diz lá é o poder dos céus. And brothers and sisters, it's important. Isso é importante. Sister White actually addresses, it's going to be in your notes. E ela vai falar nas suas notas. It's when the powers of earth are shaken. Ela fala quando os poderes da terra estão sendo abalados. It's different than the powers of the heaven. É diferente quando os poderes dos céus são abalados. So when inspiration is telling you that the powers of heaven are different than the powers of the earth, Quando a inspiração nos diz que os poderes do céu com os poderes da terra são diferentes, you need to understand the distinction if you're going to look forward in prophecy. você tem que entender a distinção quando você está olhando na profecia. Here the powers of heaven are shaken. Nesse caso aqui, os poderes do céu serão abalados. So that's bringing us through the Millerite history. Isso nos leva na história milerita, And then in verse 27, no versículo 27, it says, they shall see the Son of Man coming in the clouds of the house. e falar que então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Did the Millerites see the Son of Man coming in the clouds? Os mileritas viram o Filho do Homem vindo nas nuvens? Sim ou não? Yes. Yes, brothers Sim. and sisters. Sim. Daniel 7:13. Daniel 7,13. On October 22nd, 1844, Dia 22 de outubro de 1844. I know that this quote has been read twice. Eu sei que essa citação já foi lida 2 vezes já. Once in my presentation, Uma na apresentação que ele fez, once in his presentation. também uma na minha apresentação. In a great controversy. No grande conflito, Sister White says Matthew 25, ela fala que Mateus 25, Malachi 3, Malaquias 3, Daniel 8:14, Daniel 8:14 and Daniel 7:13 e Daniel 7:13, were all fulfilled on October 22nd. todos se 1844. cumpriram dia 22 de outubro de 1844. And Daniel 7:13, E da capítulo 7:13 de Daniel the Son of Man is coming before the Ancient of Days diz que nas minhas visões eis que vinham nas nuvens do céu como filho do homem, to receive a kingdom, dirigindo-se ao ancião de dias para receber um reino, and he comes with the cloud. e ele veio nas nuvens. Okay, because this history here Porque essa história aí
This is typifying ours. Isso está tipificando a nossa história. When he perfectly fulfills the coming with the cloud. Quando ele, no futuro, perfeitamente cumprirá essa promessa com a sua segunda vinda. Now, Bible prophecy operates upon the principle of repeat and enlarge. A profecia bíblica se opera através do fato de repetir e engrandecer. Daniel 2 is the kingdoms of Bible prophecy. Daniel 2 fala dos reis de profecia. Daniel 7 is the same kingdoms of Bible prophecy, but it is enlarged upon. Daniel 7 é os mesmos reis proféticos, mas eles estão engrandecidos, aumentados, mais informação. Daniel 8 is the same kingdoms. Daniel são os mesmos reis. Repeated but enlarged. Eles são repetidos, mas eles estão dando mais informações, mais engrandecidos. Daniel 11. Daniel 11, eles são repetidos e engrandecidos ou The aumentados. book of Revelation repeats Daniel and enlarges upon it. O livro de Apocalipse, ele repete o livro de Daniel e dá mais informação, aumenta, engrandece. There's a quote by Sister White says, Há uma citação da irmã White, it is the voice of Christ, é a voz de Cristo, it's the voice of Christ that speaks from the days of Adam to the closing. é a voz de of Cristo que time. fala desde os dias de Adão até as cenas de fechamento, from the days of From the closing, days of Adam till the closing scenes of até time. o fechamento das últimas cenas do mundo. God's prophetic word A palavra profética de Deus is the voice of Christ. é a voz de Cristo. He's the one that Ele é o que identifica. He's the one that puts in place the principle of repeat and enlarge. Ele é o que colocou o princípio da repetição e engrandecimento. So after he tells this history, Depois que ele fala essa história, he's going to give a parable ele vai dar uma parábola to repeat para repetir the primary emphasis of this history. a primeira ênfase dessa história. And the parable begins E a in parábola verse começa no verso 29. Não, 29 não, and through 33. You can read that. 29 through 33. 29, versículo 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Okay, so let's go through the parable. Vamos agora estudar essa parábola. And the notes up here. As citações que nós temos aqui. Jesus tells a parable Jesus fala uma parábola and he says, behold the fig tree. e ele fala: eis que a figueira. I want to show you something before we start into the parable. Eu quero mostrar uma coisa antes de eu entrar na parábola. In Great Controversy 308, Grande Conflito, página 308, 4785. speaking of this parable, Falando dessa parábola, Sister White says, I have the quote if you want. You can read. he pointed his followers to the budding trees of Ele spring. diz: olhai para cima e levantai as vossas... Não. Quando essas coisas... He pointed his followers to the budding trees of spring. Ele indicou aos seus discípulos as árvores a brotarem na primavera e disse: quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Okay, so who are his followers? Quem são os seus seguidores? It's the disciples. São os discípulos. They ask him a question. Ele fez uma pergunta. So who are those disciples? Quem são aqueles discípulos? They're us. Representam nós, somos They're nós. representing us. Está representando nós no fim dos tempos. We're asking the question. Estamos fazendo uma pergunta. What is the sign of the second Quais coming? são os sinais da sua segunda vinda? And Jesus answers the disciples. E Jesus respondeu aos seus discípulos. And therefore answers us. Dessa forma está respondendo para a gente aqui. The sign of the second coming O sinal da segunda vinda is the budding trees of spring. é quando as árvores se brotam na primavera. Okay, so that's the purpose of this parable according to Sister White. Esse é o propósito dessa parábola, de acordo com a irmã White. The trees, let's see what the trees are. You might Oh. have that in there. Não. As árvores. Mark the cursing of the fig tree. Marcando o curso da figueira, representado pela nação judia, está coberta com folhas. Maldição? The cursing? Maldição. Marcada a maldição da figueira, representando a nação judeia, coberta por folhas de profissão,
mas não tinha fruto encontrado neles. A maldição pronunciada sobre a figueira, que representa a maldição de Deus moral, thinking, living agent, pensante, agente vivente, amaldiçoado por Deus. Nossa, tá mal. Living 40 years after this event. Vivendo com os discípulos 40 anos, depois desse evento, ainda não morreu. Marcar as outras árvores representam os gentios que não estão cobertos. Eles são sem folha, fazendo que não tem nenhuma pretensão de ter conhecimento de Deus. O seu tempo de sem fruto não chegou. It was not yet, não era ainda. Okay. It was a little hard. In verse 29, Versículo 29. Jesus emphasizes two trees. Jesus enfatiza duas árvores. He says, look at the fig tree Olha para a figueira and the other tree. e olha para as outras árvores. Sister White is saying the fig trees Ela está dizendo que as árvores da figueira represent God's church, representam a igreja de Deus and the other trees represent the Gentiles. e as outras árvores representam os gentios. And the leaves on the tree E as folhas nas árvores represent profession. representam a sua profissão, o seu... When you tell someone you're a Seventh-day Adventist, Quando você fala para alguém que você é um adventista do sétimo dia, that's your profession. essa é a sua profissão It's de your fé. leaves. São as suas folhas. You're saying you're a fig tree. Você está dizendo que você é uma figueira. You're not a Gentile. Você não é um gentio. Okay? So Jesus is saying, look at the Então tree. Jesus está dizendo, olha para a árvore. Two classes of trees. Dois tipos de árvores. Adventism, those outside of Adventism. Os adventistas e aqueles fora do adventismo. Two temple cleansing. Duas purificação do templo. And then in verse 30, No versículo 30, he says, when they begin to bud out, ele diz, quando eles têm rebentado, quando começam a arrebentar, you know that summer. você sabe que o verão está perto. So what's summer? O que é o verão? Jeremiah 8:20. Jeremias 8:20, que diz o seguinte: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. What's summer? O que significa o verão? It's the harvest. É a cega, é a colheita. Right? When you see the trees budding out, Quando você vê os ramos começarem a arrebentarem, you know the harvest is close. você sabe que a colheita está próxima. What's the harvest? O que é a colheita? That's the loud cry message. Esse é o clamor da meia-noite. When Adventism calls God's children out of Babylon. Quando os adventistas chamam o povo de Deus fora da Babilônia. Right? Correto? Okay. So what is the harvest? O que é a colheita, a cega? Or when is the harvest? Matthew 13:39. Ou quando que acontece essa cega, essa colheita? Mateus 24, versículo 30, desculpa, Mateus 13, versículo 39. Mateus 13, versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. So what's the harvest? Então o que é a ceifa? The end of the world. É o fim do mundo. What did the disciples ask Christ? O que os discípulos perguntaram? What's the sign of the end of the world? Qual que é o sinal do fim dos tempos? Jesus said at the end of the world, Jesus falou que no fim dos tempos there's going to be two groups of people. vão ter dois grupos de pessoas, Seventh-day Adventists adventistas and those outside of Advent. e aqueles do lado de fora do adventismo. Adventists are the fig. Os adventistas representam a figueira. They profess to be God's people. Eles professam para ser o povo de Deus. The other trees As outras árvores are God's children that are still in Babylon. são o povo de Deus que ainda está na Babilônia. And what's the sign? E o que é o sinal? The sign of the harvest O sinal da colheita is the sign of the end of the world. é um sinal do fim do tempo. And the harvest takes place in the summer. E a colheita acontece no verão. And you know you're close to summer E você sabe se você estiver perto do verão, when the trees begin to bud out. quando as árvores, os ramos começarem a brotarem. In the Bible, what is it that causes the trees to bud out? Na Bíblia, o que causa as árvores, os ramos brotarem? It's the latter rain. É a chuva serôdia. Shuba, Chuva serôdia. what is that? Latter rain. It's the latter rain. The latter rain is a sign, brothers and sisters. A chuva serôdia é um sinal. Adventists don't know much about the latter rain. Os adventistas, eles não sabem muito sobre a chuva serôdia. Do you know that Sister White teaches Você sabe o que ela ensina? that the reason that the Jews participated in the crucifixion
crucifixion of Christ A razão por que os discípulos os judeus participaram na crucifixão de Cristo was because of misunderstanding of prophecy. foi por causa de um mau interpretamento das profecias. You know this. Você sabe disso? The Jews thought the Messiah Os judeus pensavam que o Messias was going to set up an earthly kingdom, ia montar um reino terrestre, but he didn't come to set up an earthly kingdom. mas ele não fez para montar um reino terrestre. He came to set up a spiritual kingdom. Ele veio montar um reino espiritual. They misunderstood prophecy. Eles mal interpretaram a profecia. But in our day and age, Mas nos nossos dias, we're the spiritual Jews. nós somos os judeus espirituais. The reason we crucify the Messiah A razão por que nós crucificamos o Messias is not because we misunderstand the work of Christ in prophecy. não é porque nós não entendemos o trabalho de Cristo na profecia, It's because we misunderstand the work of the Holy Spirit in é porque nós prophecy. estamos mal interpretando o trabalho do Espírito Santo na profecia. Sister White says, Ela fala, Seventh-day Adventists os adventistas will be lost se perderão because they think porque eles pensam they can wait for the outpouring of the Holy que eles Spirit podem esperar até o derramamento completo do Espírito Santo to overcome sin. para poder vencer o pecado. But she says, Mas ela disse, only those that have received the former rain ela fala que somente aqueles que hão recebido a chuva primária, a chuva temporã, will receive the latter rain. vão receber a chuva serôdia. But she further defines the former rain. Mas ela dá mais identificação da chuva temporã. Do you know what the former rain is defined as? Você sabe como é que a chuva temporã é definida? If you don't have the former rain, Se você não tiver a chuva temporã, you don't receive the latter rain. você não recebe a chuva serôdia. This is the mistake in Adventism Esse é um engano, um mau interpretamento no Adventismo, that parallels the prophetic mistake of the Jews. que está paralelando a má interpretação profética dos judeus. Sister White says the former rain A irmã White fala que a chuva temporã and her statement e a sua citação has a word in it that they don't appreciate here in Brazil. e o que ela comenta tem uma palavra que talvez não dê para apreciar muito aqui no Brasil. Sister White defines the former rain Ela define a chuva temporã, as perfecting ela define como perfeccionando holiness in the fear of the Lord. perfeccionando a santidade no temor a Deus. If you are not perfecting holiness in the fear of the Lord, Se você não está perfeccionando, can you repeat again? If you're not, não está aperfeiçoando a santidade no temor a Deus, then you don't have the former rain. então você não tem a chuva temporã. You're believing Você está acreditando that when the latter rain comes, que quando a chuva serôdia chegue, you're going to magically be changed into holiness. você rapidinho, magicamente vai se transformar num santo, em santidade. Okay, brothers and sisters, we don't know much about the latter rain. Então, irmãos e irmãs, nós não sabemos muito sobre a chuva serôdia. We don't understand it comes in two parts. A gente não entende que vem em duas partes. In Joel 2:23, Em Joel 2, versículo 20 ao 23. 23. 23. Joel 2, versículo 23, está dizendo: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. You notice that the former rain Você percebeu que a temporã, comes before the latter rain? ela vem antes da serôdia? And what's the characteristic of the former rain? E qual a característica da temporã? Moderately. Ela cai de forma moderada, fará descer. Sprinkling. Cai em forma de gotas Full outpouring. e depois um derramamento completo. We don't understand much about the latter rain. A gente não entende muito sobre a chuva serôdia, But Jesus said the latter rain is the sign. mas Jesus falou que o sinal é a chuva serôdia. And in back to Luke 21, Voltando a Lucas 21, in verse 30, I believe. no versículo 30, diz o seguinte: 30 or buddy? 31 and 32 one more time. 31 and 32. 31 e 32, Lucas 21. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, When you see what things? quando você vê acontecer que tipo de coisa? When you see what? Quando você vê acontecer o quê? Está te fazendo a pergunta. The trees begin to bud out. Quando você vê as frutas começando a arrebentar, a brotar. When you see the latter rain. Quando você vê a chuva serôdia. How are you going to see the latter rain? Como é que você vai ver a chuva serôdia? Where do you see the latter rain? Aonde você vê a chuva serôdia? Where do you see the latter rain, brothers and sisters?
Aonde você vê a chuva cerúlea, irmãos, It's repeated in these reform lines that are all illustrating the está latter. repetido nesses movimentos reformatórios que está ilustrando a chuva serôdia. When you see these histories repeating, Quando você vê essas histórias repetindo, it's showing you that the trees are budding out. está mostrando que os ramos estão brotando. And in verse 31 and 32, Versículo 31 e 32. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. 32. Em verdade vos digo, não passará essa geração até que tudo aconteça. you see, brothers and sisters, Você vê, irmãos e irmãs, when the divine symbol comes down in any of these reform movements, quando um ser divino descende em qualquer tipo desses movimentos reformatórios, it's marking the arrival of the latter rain. está marcando a chegada da chuva serôdia. When you see that Quando você vê isso, in our history, na nossa história, the Word of God says a palavra de Deus diz, the generation that is living, a geração que está vivendo, when this history begins to repeat, quando essa história começa a repetir, is the last generation on planet Earth. é a última geração do planeta Terra. This generation will not pass Essa geração não passará till all these things be fulfilled. até que todas essas coisas se cumpram. You have to understand that, Você tem que entender isso, because the last two presentations that I have, porque as últimas 2 apresentações que eu tenho, even though I would actually need about 5 to do the last two, eu provavelmente precisaria de 5 para fazer as últimas 2, with one language, let alone com uma two língua languages. só. Imagine só tendo 2 línguas. We're going to show you Nós vamos mostrar para você, that the latter rain began on September 11, 2001. nós vamos mostrar que a chuva serôdia começou a ser derramada dia 11 de setembro de 2001 And that this generation e que essa geração is going to be alive vai estar viva when Christ comes in the time. quando Cristo volta nas nuvens. Shall we pray? Vamos orar? Vamos fazer oração primeiro. Para não fugir do contexto, pensamento do contexto, eu queria fazer uma nota. Desde quando eu conheço a mensagem adventista, estudando, pregando durante toda a nossa vida, durante os 30, 40 anos, e até no momento, até em nossos dias, inclusive nós temos aqui esse material, que é exatamente a apostila que é de origem da Conferência Geral, veio pela Divisão Sul-Americana e está sempre subvencionada. O título dela é Comunhão e Profecia, Intimidade com Deus. É o 5º SEE, Seminário de Enriquecimento Espiritual. Então, e exatamente esse material é para ser entregue, está sendo entregue só em nosso campo, aqui em nossa igreja, lá no Jasper, em Rolândia, foram distribuídos 3.000. A igreja tem 2.000 membros. Esse material está sendo subvencionado em mais de 50% pela igreja. Custa R$10,40 na CPB. Eu paguei R$5 por essa cortina. Está sendo entregue. Eu estou participando dessas 40 noites, além de mais 10 noites no Senado. Então, e o que nós temos aprendido é o que nós temos, quer dizer, estamos estudando, é o que nós temos aprendido ao longo de todos esses anos. E que a chuva temporal definida na Bíblia, no Espírito de Profecia, é o mesmo conceito que nós temos hoje. É a vívida comunhão diária com Deus. Essa é a definição que nós encontramos no Espírito de Profecia. Então a igreja está apelando para a membresia, a liderança da igreja, para que cada indivíduo, cada pessoa, cada família individualmente busque sua comunhão com Deus, a chuva serôdia, para poder receber a chuva serôdia. Tá bom. Obrigado. What did he say? He's saying that the church is trying to stimulate people to get the latter rain. They're getting the booklet to get latter rain and early rain. All right. Oh, you had 30 more minutes. How many? 30 minutes Yeah. more? Okay. All right. We have 30 minutes more. 30 minutos mais. That's good. Do you want to take position here? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Ellen White has informed us Ellen White nos informou that the counterfeit always precedes the truth. que o erro sempre precede a verdade. A contratação. Contrafação.
Contrafação sempre precede a verdade. This is a hard saying. É difícil falar isso que eu vou falar. But when the latter rain comes, Quando a chuva serôdia chegar, there will already be a movement in Adventism já está existindo um movimento no Adventismo that's promoting a false latter rain message. que talvez esteja promovendo uma mensagem falsa da chuva serôdia. This is a big subject in prophecy. Esse é um sujeito, um tema muito grande em profecia. Sister White talks about the alpha apostasy in the time of John Harvey Kellogg. Ela comentou sobre a apostasia alfa no tempo de Kellogg. And she uses the alpha apostasy. Ela usa a apostasia alfa. And the alpha is the first letter in the Greek alphabet. O alfa é a primeira letra no alfabeto grego. She uses the alpha apostasy Ela usa a apostasia alfa to illustrate the omega apostasy, para ilustrar a apostasia ômega, which takes place in Adventism que acontece no tempo do Adventismo, at the end of time. no final dos tempos. Omega being the last letter in the Greek alphabet. Ômega significa a última letra do alfabeto. Speaking of the omega apostasy, Ômega. Falando da apostasia do ômega, she says the leaders of this movement ela fala que os líderes desse movimento will go into the cities vão nas cidades. and do a wonderful work. Eles vão fazer um trabalho maravilhoso. She says the Sabbath will be lightly esteemed. O sábado vai ser preservado, mostrado de uma forma muito bonita. She says books of a new order would be written. Livros de uma nova ordem serão escritos. The first book of the new order was written in 1919 O primeiro livro dessa nova ordem foi escrito em 1919, by W.W. Prescott. que foi escrito por Prescott, WWW. From that point on, the books of the new order have escalated. Esses livros dessa nova ordem já têm continuado escalando ou Until you aumentando, get to the 1950s with questions on doctrine. até você chegar no 1950 com perguntas sobre doutrinas. These books of the new order Esses livros da nova ordem are the beginning of the omega apostasy, são o começo da apostasia ômega, which is the counterfeit latter rain que é uma contrafação da chuva serôdia, that precedes the true latter rain. que precedem a verdadeira chuva serôdia. I am prepared to deal with these kind of things, Eu estou preparado para discutir esse tipo de coisa. but we're supposed to be wise as a serpent and harmless as a dove. Nós temos que ser espertos como uma serpente e... Como é uma serpente? Isso aí. And I already know things I've said on this recording is going to get you guys here in trouble. Eu sei que algumas coisas que eu falei nas gravações aqui vai colocar vocês em alguns problemas. Get me in trouble. Eu não, I can't get in any more trouble, all right? eu não posso já ficar mais em problema do que eu já estou. So it's not best that we get into the details Não é bom que a gente entre em detalhes of the omega apostasy. da apostasia do ômega. But when it comes to the latter rain, Mas quando se fala sobre a chuva serôdia, Sister White is clear that there is a counterfeit latter rain movement that comes before the truth. ela fala que bem claramente que antes da verdade vai vir um movimento de contrafação. Okay, go to, if you would, Vamos agora let's do Isaiah 27, vamos estudar Isaías 27, because my brother tells us that we have 30 prophetic minutes. que nós temos 30 minutos proféticos para estudar. Are you going to do a lot of quotations there, or Jeff? You going to do a lot of quotations, or do you want me to come to the side? So you can stay there. I don't know what we're doing. Yeah, there's Okay. some quotations. Okay. 20 or 37? Isaiah 27. 27. Let's read verse 1. Vamos ler o versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Verse 1. Okay. In verse 1, the Lord's going to punish the dragon. No versículo 1, o Senhor vai castigar o dragão, matará o dragão. Earlier this week, No começo dessa semana, we looked at Ezekiel 29:3, nós lemos Ezequiel 29, versículo 3, where Egypt is the dragon. que o Egito é o dragão. In these notes here, Nessas notas aqui, if we get through them before I leave, se a gente conseguir terminar antes de eu sair, I'm sure that I have the quote from Testimonies to Ministers, eu tenho certeza que eu tenho a citação do Testemunhos para Ministros, where she says, kings, governors, and rulers have taken upon themselves the brand of Antichrist and are represented as the que dragon. ela falou que governadores, reis, governantes tomaram para si o título do anticristo e têm recebido
o dragão, são chamados como o dragão. The globalists, Os globalistas, the world bankers, os bancários the mundiais, United Nations as Nações Unidas, is the dragon's earthly representative at the end of the world. são os representantes do dragão na Terra. And it's going to be punished. Eles vão ser punidos. And the Bible teaches E a Bíblia nos ensina that its punishment que a sua punição comes as a woman in labor. vem como uma mulher que está no parto. We will show you that probably before the day is over. Nós vamos mostrar para vocês antes do dia terminar. The punishment of the dragon A punição do dragão is an economic punishment. é uma punição econômica. The economic structure of planet Earth is going to be removed. A estrutura econômica do país será removida. But it happens step by step. Mas acontece de passo a passo. We're going to show you that began on September 11th, 2001. Nós vamos mostrar para vocês que isso começou a acontecer dia 11 de setembro de 2001. So it's saying in that day, Está dizendo naquele dia, when the punishment of the dragon begins, quando a punição do dragão começa, in verse 2, no versículo 2, and 3, verse 2 and 3. 2 e 3. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu o Senhor o guardo, e cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. If we can prove to you that September 11th, 2001 Se eu conseguir mostrar para vocês ou provar que dia 11 de setembro de 2001 is the beginning of the punishment of the dragon começa a ser o começo da punição do dragão and the beginning of the latter rain, e o começo da chuva serôdia, then at that time, então naquele momento God's people o povo de Deus, are to present the message of the vineyard. eles têm que apresentar a mensagem da vinha. The message of the vineyard is initially recorded by Isaiah, E a mensagem da vinha começou a ser gravada por Isaías and then it's quoted by Christ. e também está sendo citada por Cristo. And the message of the vineyard E a mensagem da vinha é is that God's people are the vineyard, que o povo de Deus é a vinha, but they did not fulfill their work, mas eles não cumpriram o seu trabalho. so the vineyard is going to be taken from them. Então a videira, né, vai ser tomada dele And given to those that qualify to do the work. e vai ser dada para aqueles que são qualificados para fazer o trabalho. Okay, now notice a lesson for us. Vamos ver agora uma lição para a gente. Ok? Você tem a citação ou não? Não? These two paragraphs. As a people, the Jews had failed to fulfill God's purpose. Como um povo, os judeus falharam o seu cumprimento de cumprir o propósito e a vinha foi tomada deles. Os privilégios, the privilege they had abused, the work slightly entrusted to honor. Os privilégios que eles tinham foram abusados, os trabalhos que eles tinham slighted, eles deram a outras pessoas. A parábola da vinha nos mostra não somente a nação dos judeus. It has a lesson for us. Tem uma lição para a gente também. A igreja e a sua geração tem the church a igreja nessa geração. In what? In this generation. What generation is that? Nessa geração. This is the generation that sees the budding trees. Essa geração que se vê o brotamento das tribos. Vamos ver se o Juarez traduz para mim, Juarez. Senta aqui, aí quando vem esse aqui, você traduz para mim as citações. Você traduz para mim, fica mais fácil. I'll just have him to translate. Just the quotation when you have it, it's better than me. I'm not better than you. Of course you And are. it's not easy to translate. Everybody makes mistakes. Por favor, só translate para mim essa parte aí. Está Da falando citação. sobre budding, é quando começa o brotamento. Bud é o broto, ok? Agora, quando ele está falando sobre vinha, ele está falando sobre a totalidade, a cultura, ok? E eu acho que essa tradução está bem, acontece erros, mas os erros vão acontecer também se eu traduzir. Porque a gente tem que prestar atenção, pensar e não é fácil, ok? Então eu acho que você pode continuar. Tá. Eu vou sentar Você me aqui. ajuda aqui, me dá uma Na palavra. hora Okay, que he's você gonna tá- guide me then. He wants me to continue. Because I'm doing okay. If there's some words, he's gonna help me. Obrigado. Então tá bom, Juarez. A parábola da vinha não aplica somente para a nação judeia, mas também é uma lição para nós. A igreja dessa geração recebeu um comando de Deus com grandes privilégios e bênçãos. E Ele está esperando que nós correspondemos com Ele. Okay, so
In Isaiah 27, Isaías 27, when the judgment of the dragon begins, the Quando- punishment of the dragon, quando o julgamento do dragão começa, and I'm going to show you that it's a judgment that is like a woman in travail, eu vou mostrar para vocês que como se fosse uma mulher num parto, a progressive punishment. as dores do parto, que está no fato progressivo. Then God's people are to present the message of the parable of the vineyard. Então, o povo de Deus tem que apresentar a palavra da vinha. And Sister White says the lesson of that parable is for us. E ela está falando, a lição daquela parábola serve para nós hoje. Okay, and then in the next paragraph, Então, no parágrafo seguinte, the first sentence says, a primeira palavra diz que aqueles are true learners. Okay? I'm going to walk you through this. Okay. The first sentence A says primeira sentença diz that we should study the parable of the que nós deveríamos estudar a palavra das 10 virgens. In this parable, Nessa parábola, Christ is dealing with the condition of his people. Cristo está lidando com a condição do seu povo. He reveals to them Ele informa para eles that they've broken the covenant. que eles romperam o pacto, a aliança. There's been a breach in the trust. Existiu um rompimento, uma quebra na confiança. He designed the parable for all of us. Ele desenhou, ele mostrou essa palavra para todos nós. A warning that if we won't fulfill our responsibility, Uma mensagem, se a gente não cumprir nossa responsabilidade, the punishment of the parable will be delivered to us. que a punição dessa parábola será dada para nós. We are the sheep of his pasture. Nós somos as ovelhas dos seus pastores, do pasto. He forgives us our sins if Ele we perdoa os repent, nossos pecados se nós nos arrependermos, but he will remove his favor mas Ele vai remover o seu querido, o seu favorito, ao seu favor. Vai tirar o seu favor from those who go on sinning. naqueles que continuam em pecar. Terrible judgments will destroy those who have been misrepresenting him. Julgamentos terríveis vai destruir aqueles que têm misrepresentado, mal representado o Senhor. Now she's going to quote from Jeremiah 5. Agora ela vai fazer uma citação com Jeremias 5. If you're a Seventh-day Adventist Se você é um adventista do sétimo dia, that has broken the covenant with the Lord, que há quebrado a aliança com Deus, that was initiated in the Millerite, que começou na história milerita, and you refuse to repent, e você se recusa a arrepender-se, your self-exaltation a sua exaltação própria is represented in Jeremiah chapter 5 está representada no capítulo 5 de Jeremias, by this prideful boast, por esse... What did you say? by this prideful boast, prideful proclamation. Ficar se gabando. The temple of the Lord, the temple of the Lord, O the templo temple do of the Senhor, Lord. o templo do Senhor, o templo do Senhor. Somos nós. Which would be Que seria the Seventh-day Adventist Church, the Seventh-day Adventist Church, the Seventh-day a igreja Adventist Church. adventista, a igreja adventista, a igreja adventista. Okay, brothers and sisters, if you think because you're in a member of the Seventh-day Adventist Church, you're going to be saved, Irmãos, se você acha que só pelo fato de você ser um membro da igreja adventista você vai ser salvo, you put your membership in the wrong place. você colocou a sua membresia no lugar errado. Your membership needs to be in the book of life. A sua membresia tem que estar no livro da vida. All right? That's what the temple of the Lord is all about. É isso que significa o templo do Senhor, o templo do Senhor. She quoted from Jeremiah there, E ela tirou isso de Jeremias, where he says the temple of the Lord, the temple of the Quando ela- Lord, the temple of the Lord are these. que fala que no templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. But the next quote, Mas a próxima citação, she's going to say something a little bit different. ela vai fazer uma coisa diferente. In the work of God, No trabalho de Deus, no kingly authority is to be exercised. nenhum tipo de autoridade de rei real deveria ser exercida By 2 or 3, por 2 ou 3. the representatives of the conference, Os representantes da conferência, as it's been carried out for the last 20 years, como tem sido feito nos últimos 20 anos, shall no longer be justified não in tem mais saying- direito de justificar e dizer. Now she's going to change Jeremiah words. Agora ela vai mudar a palavra de Jeremias. The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Ela fala, are we. o templo do Senhor, o templo do Senhor somos nós. Okay, there's something that happens here Alguma coisa acontece aí. where Adventism Quando o adventismo, begins to put their faith quando começa a colocar a sua fé in the church, na igreja, just like the Jewish people put their faith in the church, da mesma forma que o povo judeu colocou a sua fé também na igreja, and had no faith left to put in Jesus e Christ. não tinha mais nenhuma fé para colocar em Jesus Cristo. Okay. All right.
That's the parable of the vineyard. Essa é a parábola da vinha. There's a class in Adventism Existe uma classe no Adventismo that has broken the covenant que ha rompido a aliança, o pacto, and has placed their confidence e colocar a sua confiança in the idea na ideia that all you need to do de tudo que você precisa fazer is be a Seventh-day Adventist to be saved. é ser um adventista para ser salvo. Worse than that, Pior do que isso, there are leaders eles são líderes that have encouraged that crazy idea. que encorajaram essa ideia louca. Tá. Existem líderes que passaram essa ideia. Okay, so in Isaiah 27, Então, capítulo 27 de Isaías, when the judgment of the dragon begins, quando o julgamento do dragão começa, the message for Adventism a mensagem para o adventismo is you better turn to the Lord é melhor você voltar ao Senhor and seek a genuine personal e experience buscar uma experiência genuína and cease to trust in men, e pare de confiar em homens, any man, qualquer tipo de homem, including yourself. incluindo você mesmo. You can't even trust your own flesh, brother. Você não pode nem confiar em você mesmo. Our hearts are evil, O nosso mal, deceitful. nosso coração do mal, They're deceitful. nosso coração é mau, eles nos enganam. Only thing we can A do única coisa que nós podemos fazer is get up every morning, é acordar todas as manhãs, turn our heart and our mind over to the Lord, tornar ou virar a nossa mente e o nosso coração para o Senhor and ask Him to guide us through that day. e pedir que Ele nos guie naquele dia. If I can't trust myself, Se eu não posso confiar em mim mesmo, I certainly can't trust Him. eu provavelmente não posso confiar nele também, Or any other. ou qualquer um de nós aqui, nem eu mesmo, Or any human organization. ou qualquer tipo de organização humana. Now I'm emphasizing this Eu estou enfatizando isso, not to attack the Seventh-day Adventist não é para Church. atacar a igreja adventista. I'm telling you that this is the message in this time. Eu estou falando que essa é a mensagem para esse tempo. He's trying to wake us up, Ele está tentando despertar-nos, that we can come alive and be used by Him. para que nós possamos despertar e ser usados por Ele. Because this is the last generation. Porque essa é a última geração And you got a message to e carry você to tem uma the world. mensagem para levar para o mundo. Okay, so I'm not attacking the Então eu não estou church. atacando a igreja, I guarantee that's how it's going to be presented. mas eu tenho It's over. uma certeza que vai ser essa interpretação que vai ter quando esse acampamento terminar. Okay, in verse 4 and 5. Versículo 4 e 5. Now, when you read verse 5, Quando você lê o versículo 5, verse 5 is kind of an obscure verse, o verso 5 é um verso meio assim, escuro, but I want to tell you, obscuro. Sister White uses verse 5 A irmã White usa o versículo 5, over and over and over and over. usa várias vezes. She quotes Isaiah 27 verse 5 Ela all over the faz a citação de Isaías 27, verso 5, em vários lugares da Bíblia. That's the message right here. Essa é a mensagem que está apontada aí. Isaiah 27 verse 5, that's the message for you and me today. Isaías 27, versículo 5 é a mensagem que é para você e eu hoje. So let's read verse Então vamos ler, versículo 4 e 5. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo, sem que faça paz comigo? Comigo. In this history, Nessa história, every Laodicean todos os laodiceanos that wants to make peace with Jesus Christ que querem fazer paz com Jesus can do so. podem fazer nesse momento. And they need to do so. E eles precisam fazer, Because the Lord is finishing His work in Adventism. porque Deus está terminando o seu trabalho no Adventismo. This is the parable of vineyard. Essa é a parábola da vinha. This is the cleansing of the temple. Essa é a purificação do templo. This starts Que começa with the latter rain. com a chuva serôdia. Read verse 6. Versículo 6. Dias virão que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Israel vai brotar. That's you and me. Isso é você e eu. We're going to bud out. Nós vamos começar a brotar. And if we're faithful, E se nós somos fiéis, what are we going to do? o que vai acontecer com a gente? We're going to fill the world with fruit. Nós vamos encher o mundo com frutos. That's here. Isso é ali. The budding out is here. O broto é nesse ponto ali,
The budding out is here O broto é ali. in the first temple cleansing. Na primeira purificação do templo, But the earth gets filled with fruit quando a terra fica cheia de frutos, in the harvest. e fica cheia de frutos na colheita. Now notice Mas presta atenção, verse 8. versículo 8. I just read 6. Yeah, I bet we run out. Ok. 8. Com medida, What? com medida, In measure. com medida. Now it's talking about the sprinkling of the latter. Agora está falando sobre o goteio da chuva serôdia. This is Elijah having 12 buckets of water Essa é a poured. história de Elias quando usa os 12 cântaros sendo derramados no altar, In contrast with the full outpouring of the fire. em contraste com o derramamento completo com o fogo que desceu do céu. This is Christ breathing Esse é Cristo soprando nos the discípulos few drops as gotas pequenas before the full outpouring. antes do derramamento completo do Espírito Santo. In measure, E com medida, ou medindo, when it shooteth forth, quando começam a brotar, thou wilt what? vocês vão o quê? Thou wilt debate with it. Vocês vão debater com isso. Here's the shaking one more time. I didn't read everything. Read it. Ok, versículo 8. Com medida, contendeste com ela, quando a rejeitaste, quando a tirou com seu vento forte no tempo do vento do leste. All the prophets agree with one another, brothers and sisters. Todos os profetas estão de acordo com cada um deles. The budding out begins, O broto começa, and the shaking of Adventism begins e o sacudidura no adventismo começa, when the east wind quando o vento do leste, ou no tempo do vento do leste, is restrained. está sendo retido, restringido. All the prophets agree with one another. Todos os profetas estão de acordo com cada um deles. And Revelation, Em Apocalipse, in chapter 7, no capítulo 7, it talks about a wind e fala sobre um vento that is restrained, que está sendo restringido, while the 144,000 enquanto 144 mil are being sealed. estão sendo selados. The debate begins O debate começa when the east wind is restrained, quando o vento do Oriente está sendo restringido, which is the four winds. que representa os 4 ventos. So not only is the parable of the vineyard the Não, message here, não só é a parábola da vinha, do mensageiro, da mensagem, é a mensagem. not only is the Lord calling us to make peace with Him, Também não é só a mesma, não é também Deus nos chamando para que façamos paz com Ele. He's telling us this is where Ele- the controversy is going to take Ele está place. também falando que é aí que a controvérsia começará. And this is where the sealing of the 144,000 begins. E é aí que começa o selamento dos 144 mil. Uau! What's the east wind? O que significa o vento do Oriente? We're going to show you that the east wind Eu vou te mostrar para você. O vento do Oriente is the children of the east, significa os filhos do Oriente, which are restrained que são restringidos by George Bush and the United Nations por George Bush nas Nações Unidas, on September 11, 2001. dia 11 de setembro de 2001. Verse 9. Versículo 9. Isaías 27. Versículo 9. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado do seu pecado. What is this, brothers and O que sisters? significa isso? Irmãos Jacob's e sisters, sins are being removed. os pecados de Jacó estão sendo expiados. What is this? O que é isso? Que parte é essa? It's the very last act of Christ Esse é o último ato de Cristo in the most holy faith. no lugar santíssimo. It's the blotting out of sin. É apagar os seus pecados. And Peter tells us in the book of Acts E Pedro nos diz no livro de Atos that we're to send our sins beforehand in the judgment que that nós- they might be blotted out, que nós that we temos might que receive mandar the os nossos refreshing of the pecados latter rain. diante do Senhor para que sejam apagados, para que possamos receber a chuva serôdia. Verse 8 Versículo 8 is where the blotting out takes place. é quando nossos pecados são apagados. By this, therefore, Por isso, então, verse 8, o versículo 8, the debate o debate that begins que começou when the dragon
que começa quando o dragão começa a ser punido. and the four winds are Os restrained. 4 ventos são restringidos. This controversy in Adventism Essa controvérsia no Adventismo is what takes place é o que acontece when Christ is blotting out the sins of quando his people, Cristo está apagando o pecado do seu povo, that they might receive the full para que outpouring eles possam receber a chuva completa of the Holy Spirit. do Espírito Santo no decreto dominical. We need to define what the east wind is. Nós temos que definir o que é esse vento do Oriente. That's what we'll take up now. O que nós vamos, esse é o que a gente vai fazer na próxima apresentação. I want to put in the record Eu quero colocar na gravação that the Seventh-day Adventist Church que a Igreja Adventista is the apple of God's eye. é a maçã do olho, a menina do olho de Deus. And anyone that has a message E qualquer um de nós que temos uma mensagem telling people to come out of the Seventh-day Adventist Church para que falar para as pessoas saírem da Igreja Adventista do Sétimo Dia is being led by another spirit está sendo conduzido por um outro Espírito, than the Holy Spirit. que não é o Espírito Santo. I know what's going to be said about what I'm saying, Eu sei o que vão dizer do que eu falei, so I'm just going to put it in the record anyway, eu vou colocar na gravação de qualquer forma. whether it gets believed or not. Se vão acreditar ou não. Vamos orar? Heavenly Father, we understand that we are the last generation. Querido Pai que está nos céus, nós entendemos que nós somos a última geração. The sign has occurred, Os sinais já ocorreram. the sprinkling has begun, O derramamento da chuva temporã ha começado. the dragon is in the process of being judged. O dragão está no processo de ser julgado. The economic structure of planet Earth is going down. A estrutura econômica do mundo está começando a decair. It's the time that God's people need to make peace with Christ. É o tempo que o povo de Deus precisa fazer paz com Deus. We want to be among those people that make peace with you, Nós queremos estar entre aquele grupo, fazer paz contigo, that we can bud out para que nós possamos brotar and be part of the work that fills the whole earth with fruit. e ser parte do grupo que vai encher o mundo inteiro de frutos. We pray that the time we spend here on this mountaintop Pedimos que o tempo que estamos passando nessa montanha, will be part of the work that you've done for each and every one of us. que seja parte de cada trabalho que o Senhor vai fazer em cada um de nós aqui. That we ultimately stand together upon the E sea of lives. ultimamente, estarmos todos de pé no rio de vidro. And we thank you for all these things. Te agradecemos por todas essas coisas. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Gustavo, deixa eu falar só uma sentença aqui. Só um minutinho aqui. Só um parágrafo que eu gostaria de montar, tá? Essa questão da menina dos olhos de Deus. Você já ouviu isso sendo citado? Já? Várias vezes, né? Bem, às vezes é citado para revidar coisas que são interpretadas como ofensa à igreja. Então fala assim, a igreja é a menina dos olhos de Deus. E isso é parte de uma afirmação da Sr. White. Se você continuar a afirmação da Sr. White, ela fala, a igreja é a menina dos olhos de Deus, que precisa ser ensinada, corrigida, instruída, advertida. Ok? Não é porque é a menina dos olhos de Deus que ela não tem que ser repreendida, corrigida, ensinada. Entende? É só isso que eu gostaria de acrescentar.